Muito bem. Estamos dando continuidade à nossa série de pregações, expondo a carta que o apóstolo Tiago escreveu. O irmão de Jesus escreveu essa carta para os cristãos que estavam sendo perseguidos, estavam dispersos, e Tiago então escreve essa carta para animar esses cristãos, mas também para orientá-los e adverti-los. Independente da igreja estar sendo perseguida, Tiago escreve orientações importantes e muitas vezes Tiago adverte de forma dura a igreja que estava sendo perseguida. Tiago quer que os cristãos sejam autênticos, verdadeiros, independente da circunstância, se é na bonança ou na perseguição. Os cristãos, nós precisamos ser autênticos, sinceros e verdadeiros. Domingo passado, nós vimos que Tiago se dirigiu aos cristãos que queriam ocupar cargos de liderança na igreja. E ele dá uma advertência muito importante àquelas pessoas, àqueles leitores, e nos deu domingo passado. Tiago falou a respeito da língua, o perigo da língua, um órgão tão pequeno, mas que tem o poder de dominar todo o corpo. Como freio na boca do cavalo, como um leme de um navio, são tão pequenos, mas têm o poder de dirigi-los. Da mesma forma, Tiago nos orienta, nos instruiu com relação à língua. Um órgão tão pequeno, mas se nós não o dominar, seremos dominados por ele. Tiago agora, ele fala e ele lança luz num tema muito importante, como os demais temas que foram abordados anteriormente. E nesta noite nós iremos tratar sobre esse novo tema, a sabedoria da terra e a sabedoria do céu. E eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a ler o trecho da palavra de Deus em Tiago, capítulo 3. Leremos do verso 13 até o verso 18. Por favor, abra a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 3. Leremos do verso 13 até o verso 18. A sabedoria da terra e a sabedoria do céu. E diz assim a palavra de Deus em Tiago 3:13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintas contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, nós estamos erguendo nossa voz em oração e queremos te agradecer por tudo que já tem acontecido esta noite. Agradecer, ó Deus, pela tua presença nesse lugar que é real, é verdadeira. E nesse momento em especial, rogar ao teu Espírito Santo que nos conduza na exposição da tua palavra. Esse momento tão singular, esse momento tão importante para nossas vidas, para a vida da igreja. Senhor, tem misericórdia de mim em especial. Tu conheces minhas limitações, Tu conheces, ó Deus, minhas fraquezas, e eu te peço, Senhor, me auxilia na exposição da Tua palavra.
para que a igreja seja edificada e o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos isso no nome doce e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. A busca da sabedoria. Sabedoria da terra, sabedoria humana, sabedoria do alto, sabedoria do céu, sabedoria divina. O povo hebreu, eles tinham uma grande ânsia, buscando sabedoria. Eles almejavam ser sábios. Interessante que na palavra de Deus, no Velho Testamento em especial, existem alguns livros denominados de sabedoria. O livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes, todos eles são dedicados à sabedoria. E uma coisa que existe em comum nesses livros não é apenas um mero conhecimento teórico. Uma coisa que existe em comum nesses livros não é apenas o acúmulo de informações para conhecimento, mas a praticidade do conhecimento. A sabedoria, meus irmãos, não é o quanto nós temos conhecimento de algo ou sobre determinados assuntos. Sabedoria é como nós aplicamos esse conhecimento na nossa vida. E Tiago aqui está falando da sabedoria bíblica, sabedoria divina, sabedoria do alto. Como nós temos aplicado praticamente em nossas vidas, no nosso dia a dia, a sabedoria, o conhecimento que nós temos de Deus. E você sabe que Tiago é o especialista da Bíblia em falar em vida cristã prática. Tiago é o especialista em nos falar sobre o dia a dia da nossa fé, o dia a dia do nosso comportamento, o dia a dia das nossas ações. Se temos usado a sabedoria meramente humana, terrena, ou se somos guiados pela sabedoria divina, a sabedoria do alto, a sabedoria do céu. E essa noite nós vamos falar sobre isso. Quais são as implicações, os desdobramentos da sabedoria humana e quais são as implicações e os desdobramentos da sabedoria divina. E vamos então identificar alguns aspectos importantes a esse respeito. E o primeiro aspecto que nós vamos abordar essa noite é sobre a sabedoria humana. Em Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao 16, está escrito assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Existem diversas passagens bíblicas a respeito da tolice da sabedoria humana, da sabedoria meramente terrena. Reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu estudo sobre a carta do Tiago, ele elenca algumas dessas tolices que o homem acreditava ser sabedoria. Ele fala sobre a Torre de Babel. Os homens acharam sábios construir uma torre que pudesse chegar até o céu. E nós sabemos que isso foi uma tolice. Nós sabemos o que Deus fez por causa dessa sabedoria humana, que terminou em confusão. Terminou em homens se separando por todo o mundo. Houve fracasso e confusão. Porque naquele momento havia apenas a sabedoria da terra, a sabedoria humana. O rei Saul achou que seria sábio colocar a sua armadura em Davi, para que Davi enfrentasse o gigante Golias. Mas nós sabemos que isso não foi sábio.
A armadura de Saul iria apenas atrapalhar Davi para enfrentar Golias. Os discípulos de Jesus achavam que seria sábio Jesus dispensar as multidões que o seguiam pelo deserto, porque a multidão estava com fome. E eles achavam sábio Jesus mandar as multidões embora. Sabedoria humana, sabedoria tola. Porque Jesus queria alimentar aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Então, meus irmãos, a sabedoria meramente humana, meramente terrena, ela é tola. E muitas vezes causa situações de desgastes, situações terríveis, situações desastrosas em nossa vida. A sabedoria humana é limitada, é restrita e, na maioria das vezes, ela é enganosa. É isso que Tiago diz. É isso que Tiago escreveu aos seus leitores. E é isso que nós estamos ouvindo hoje. Há milhares de anos, o homem enfrenta todo tipo de mazelas. Fome, guerras, injustiças, perseguições. E a sabedoria humana, a mera sabedoria humana ao longo do tempo não conseguiu e nem vai conseguir extinguir essas mazelas. O tempo vai passar, os anos vão passar e a sabedoria humana não vai conseguir resolver essas questões. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a sabedoria humana, ela se opõe à verdade. Tiago diz que essa sabedoria humana, ela é invejosa, ela é facciosa, ela produz maus frutos e usa uma palavra dura. Tiago diz que a sabedoria meramente humana, meramente terrena, é demoníaca. Que palavra dura. Mas se nós observarmos, e se nós olharmos para a humanidade, nós iremos comprovar isso. Que a mera sabedoria humana, ou seja, o conhecimento que o homem tem, tecnológico, cultural, tem sido mal aplicado. E as pessoas têm sofrido. A humanidade tem sofrido, porque o homem, o ser humano, não conhece a sabedoria do alto. Não conhece a sabedoria divina. E aqueles que conhecem, infelizmente, não têm praticado da forma correta. E aqueles que conhecem, infelizmente, muitas vezes nem praticam essa sabedoria. E por isso, nós temos sofrido e por isso nós temos chorado. Tiago fala de uma sabedoria diabólica. Lá no Gênesis, no capítulo 3, do verso 3 ao 5, está escrito: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Sabedoria diabólica. A da serpente, que enganou a mulher, que levou a mulher ao erro, que por seguinte levou o homem ao erro, levou o homem ao engano, levou a criação de Deus à desobediência. Meus irmãos, e eu fico com uma sensação, eu tenho um sentimento, que é essa sabedoria que nós temos usado. A que engana, a que mente, a que leva ao erro. A sabedoria que Tiago classifica de diabólica, facciosa, que causa divisão, que causa intriga, que causa conflito. Sabedoria que ele chama de animal, instintiva. Sabedoria que vem do coração, meramente do coração.
E nós sabemos o que a Bíblia diz a respeito do coração humano. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E parece que quando nós ouvimos essas palavras, parece que quando nós entramos em contato com esse texto de Tiago, ele é algo tão distante. Parece que essa mensagem foi apenas para os cristãos do primeiro século. A igreja perseguida do primeiro século. Parece que não é para nós, mas irmãos, essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você. Nós hoje estamos sendo convocados a uma reflexão, a uma análise profunda e verdadeira. Qual é a sabedoria que eu tenho vivido? Qual é a sabedoria que eu tenho aplicado na minha vida? A terrena, facciosa, mentirosa, que produz maus frutos, que Tiago classifica de diabólica, ou a sabedoria do céu, a divina, a do alto? Eu e você estamos sendo convocados para uma reflexão. Meus amados irmãos, essa palavra é para mim e é para você. E não adianta você pensar no seu coração: ah, como seria bom se aquela pessoa estivesse aqui do meu lado para ouvir essa palavra. Se ela não veio, é porque Deus não quis. Se você veio, a palavra é para você. A palavra é para mim. Você está sendo desafiado esta noite pela palavra de Deus, que é o nosso espelho, como o Tiago já disse anteriormente, a avaliar que tipo de sabedoria você tem usado. A humana ou a divina? E quais são as consequências dessa sabedoria na sua vida? Porque Tiago usa palavras duras para definir a sabedoria humana. Facciosa, cria divisão, mentirosa e diabólica. Mas existem outros aspectos que nós podemos verificar, que Tiago nos apresenta com relação a esse tema, sabedoria. E agora nós vamos ver os contrastes da sabedoria terrena e a sabedoria divina. Quais são as diferenças entre essas duas sabedorias? Em Tiago, capítulo 3, verso 13, 14 e 17, está escrito assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago fala de duas sabedorias que procedem de lugares distintos, de lugares diferentes. Uma da terra, outra do céu. Uma aqui de baixo, outra lá do alto. E ele fala algumas coisas, ele adjetiva essa sabedoria. A sabedoria humana, ela diz: promova você mesmo. A sabedoria humana diz assim: olha, você é o cara, você é bom, você merece. A sabedoria humana, ela rouba a glória de Deus. Nós temos vivido dias em que o homem esqueceu-se de Deus. E muitos se sentaram no trono de Deus. E muitos querem receber a glória de Deus, sabedoria humana, e lançam mão de estratégias, subterfúgios para poder receber glória e honra, esquecendo-se do que Jesus disse: aquele que quiser ser o primeiro,
que vá para o fim da fila. Aquele que quer ter alguma coisa diante do Pai, aprenda a lavar os pés dos outros. A sabedoria humana tem produzido o egoísmo. Tem produzido corações vaidosos e orgulhosos. A sabedoria humana, que Tiago classifica de diabólica, procura apenas seus próprios interesses. E tristemente, irmãos, lamentavelmente, essa sabedoria, ela está destruindo lares. Porque os maridos não têm sido sábios. Tampouco as esposas têm sido sábias. E se os maridos não são sábios, se as esposas não são sábias, os filhos também não serão. A sabedoria humana está destruindo relacionamentos. A sabedoria humana está destruindo lares, destruindo famílias. Porque nós que conhecemos a sabedoria do alto, conhecemos a sabedoria divina, não temos aplicado nos momentos mais difíceis, mais cruciais, mais importantes de nossas vidas, na hora da crise, na hora da enfermidade, na hora do conflito, nós estamos usando meramente a sabedoria humana. E tristemente, as famílias têm sido atingidas. Famílias estão sendo destroçadas porque não conhecem ou não praticam a sabedoria divina. Mas em contraste com a sabedoria humana, Tiago fala de uma outra sabedoria, que procede do alto, que procede do céu, que procede do trono, que procede de Deus. E ele então vai falar algumas características dessa sabedoria. Uma sabedoria que é mansa. Muitas pessoas confundem a mansidão com fraqueza. E muito pelo contrário, porque a mansidão é um fruto do Espírito. Ser manso é saber controlar os seus instintos. Ser manso é saber controlar suas emoções. Ser manso é saber controlar a sua língua. E Tiago diz que quando nós usamos a sabedoria do alto, quando colocamos em prática o nosso conhecimento bíblico sobre a sabedoria de Deus, a mansidão em nossos relacionamentos, a mansidão em nossa vida. Mas ele fala ainda que a sabedoria do alto, ela é pura. Irmãos, e nada que proceda do céu, que proceda de Deus, não será de outra forma. Será puro. Porque Deus é puro. Porque Deus é santo. E tudo que provém de Deus será puro em nossas vidas. E a sabedoria do alto, ela é pura. E a nossa sabedoria tem que ser assim. Mas só se andarmos em santidade, só se andarmos nessa estrada chamada santidade, é que nós podemos purificar nossa sabedoria, que está contaminada pelo pecado. E a sabedoria do alto, ela é pura. E é exatamente essa sabedoria que Deus espera que nós pratiquemos, que nós usemos. Mas Tiago ainda fala, além da mansidão e da pureza, ele fala que a sabedoria do alto produz a paz. Meus irmãos, quantas guerras, quantos conflitos, quanta destruição. E não precisa ser exatamente a guerra civil da Síria, não. Estou falando das nossas guerras, dos nossos conflitos, das nossas lutas. E nós precisamos da sabedoria do céu, sabedoria do alto, para vivermos em paz. Quantos danos, quantas mazelas, quantas dificuldades, a falta de paz tem trazido em nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós não estamos vivendo, praticando
a sabedoria do alto. E deixa eu dizer uma coisa para você. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Não importam as circunstâncias, não. Importa que eu louve ao Senhor. Você conhece essa canção? A nossa paz não está vinculada às circunstâncias. A nossa paz, ela será mediante o quanto nós aplicamos da sabedoria do alto em nossas vidas. Mas além da paz, essa sabedoria também é indulgente. Sabedoria cheia de consideração. Sabedoria moderada. Sabedoria gentil. Sabedoria que sabe conversar, que sabe ouvir, que sabe dialogar, que sabe compreender, que sabe perdoar. Sabedoria cheia de misericórdia. Uma sabedoria que se preocupa com o outro, que cuida do outro, que abraça o outro, que entende o outro, que recebe o outro, que conhece o coração dolorido do outro. É esta sabedoria que Deus espera de mim e de você. Uma sabedoria que produza bons frutos. E Tiago tem falado insistentemente na sua carta sobre frutos. Que fé sem obras é morta. Que sabedoria sem frutos é morta. E por fim, Tiago fala de uma sabedoria sem fingimento, uma sabedoria sincera. E como nós precisamos de homens sinceros, irmãos. De pessoas não fingidas. Pessoas que saibam usar a sabedoria com mansidão, pureza, paz, indulgência, misericórdia, bons frutos, imparcialidade e sinceridade. E alguém possa dizer assim, mas pastor, isso é impossível. Como é que eu vou conseguir essa sabedoria? E Tiago responde essa pergunta, irmãos. Tiago nos diz lá no primeiro capítulo de sua carta, no verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Essa sabedoria que nós estamos falando, que nós precisamos, ela está disponível em Deus. E Deus está dizendo, olha, peça, ore com fé, e eu vou dar a você essa sabedoria do alto. E talvez o grande problema, a grande questão, é que nós não estamos pedindo. E não estamos pedindo porque não estamos orando. Meu irmão, minha irmã, chegou o tempo, ou melhor, passou o tempo, de nós aplicarmos e vivermos a sabedoria de Deus. Talvez você esteja sofrendo, sua família esteja sofrendo, esteja sem paz no seu casamento, nos seus relacionamentos no trabalho, com seus amigos, porque você não está vivendo, aplicando a sabedoria de Deus na sua vida. Você tem usado meramente a sabedoria terrena, que é da terra, que é humana. E as coisas não têm dado certo. Peça, busque, ore. A sabedoria do céu está disponível. E Deus quer dar a cada um de nós. Mas existe ainda um terceiro aspecto que Tiago aborda, sobre os resultados da sabedoria da terra e os resultados da sabedoria do céu. E ele escreveu no capítulo 3, verso 16 e 18. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz.
Qual é a origem da sua sabedoria? E, meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, para que você não fique pensando que eu estou fazendo uma crítica a conhecimento acadêmico, uma crítica ao estudo, de forma alguma. Estamos falando de sabedoria, de como você aplica o seu conhecimento, de como você utiliza toda a gama de conhecimento que você adquiriu ao longo da vida, mas especialmente, particularmente, o que você tem feito com o conhecimento bíblico, com o que você já sabe a respeito de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Como é que você tem aplicado isso na sua vida, no seu cotidiano, nos seus relacionamentos? É disso que estamos falando esta noite. E a minha percepção, o meu entendimento, é que nós estamos vivendo conflitos inimagináveis, situações terríveis e desastrosas em nossas vidas, porque não temos aplicado corretamente o conhecimento, a sabedoria do alto. E Tiago nos faz uma advertência sobre esses resultados. Irmãos, porque nós temos usado simplesmente a sabedoria humana, relacionamentos estão sendo destruídos. Amizades estão sendo destruídas. Namoros estão sendo destruídos. Sociedades estão sendo destruídas. Casamentos estão sendo destruídos. Vidas estão sendo destruídas porque estão apenas aplicando às pessoas o conhecimento, a sabedoria humana. E parece que é essa sabedoria que tem prevalecido entre nós. Tiago escreveu essa carta não foi para as pessoas que estavam fora da igreja. Foram para as pessoas que estavam na igreja. Os crentes perseguidos do primeiro século. Aqueles crentes, ou parte deles, não estavam sendo sábios. Não estavam utilizando de forma correta e adequada os conhecimentos da palavra de Deus. E passado 20 séculos, estamos aqui falando sobre isso novamente. Eu estou ouvindo, você está ouvindo. Então isso tem importância na minha e na sua vida. Tiago fala de invejas, divisões, confusão e toda espécie de frutos ruins advindo da sabedoria terrena, advindo da sabedoria humana. Temos vivido dias muito difíceis por falta de sabedoria. Mas Tiago fala também sobre os resultados da sabedoria divina, que são maravilhosos. Primeiro ele fala que essa sabedoria divina produz vida reta. Estamos vivendo uma crise de retidão. A crise econômica, a crise política, a crise financeira e todas as demais crises são oriundas da crise de retidão. Homens sem caráter, pessoas inescrupulosas, pessoas que são inteligentes e usam a sua sabedoria, o seu conhecimento para roubar, para fraudar, para iludir, para mentir, para enriquecer. E Tiago diz que a sabedoria divina produz retidão. Homens íntegros, retos, honestos, probos. Está faltando isso no mundo. Está faltando isso na sociedade. E o meu medo, e o meu receio, que seja faltando esses homens na igreja. Tiago fala que, além de uma vida reta, a sabedoria de Deus produz
obras dignas de Deus. E talvez a obra mais digna que a sabedoria de Deus produza em nós é o arrependimento, irmãos. Frutos do arrependimento. Reconhecimento de quem nós somos e quem Deus é. Somos pecadores e precisamos de Deus em nossas vidas através do Cristo e através do consolo do Espírito Santo. A nossa sabedoria precisa produzir frutos dignos de Deus. E terceiro, Tiago fala que a sabedoria produz frutos de justiça. Você se recorda do que a Bíblia fala sobre a justiça humana? Sobre a justiça do homem? Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Trapo de imundícia. Você sabe o que é isso? O leproso, nos tempos de Jesus, ele enfaixava as suas feridas com panos. E depois de algum tempo ele tinha que trocar aquele curativo, digamos assim, e ele tirava aquele trapo, tirava aquele pano, e quando ele tirava aquele pano, vinha a pele, vinha a carne, e ele jogava aquilo fora. Aquilo era trapo de imundícia. E Deus diz que a nossa justiça, a justiça humana, é que nem trapo de imundícia. Porque nós não temos vivido e aplicado a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus produz frutos de justiça. E Tiago termina falando de uma preciosa semente. A semente da paz. E como nós precisamos de paz, irmãos. O mundo precisa de paz, a sociedade precisa de paz, as famílias precisam de paz, as igrejas precisam de paz, você precisa de paz. E você só obterá paz na sua vida quando você usar a sabedoria do alto, sabedoria de Deus, sabedoria do conhecimento da palavra de Deus. Essa noite, eu vou repetir, eu e você estamos sendo desafiados, advertidos. Essa noite, eu e você estamos sendo convocados a uma reflexão verdadeira e profunda. Qual é a sabedoria que você tem vivido nos seus relacionamentos, no seu trabalho, aqui na igreja, com a sua família? A terrena, facciosa, mentirosa, diabólica, ou a humana, que produz paz, frutos de justiça? Qual é a sabedoria? Vou concluir. Tiago já havia dito aos seus leitores que nós podemos conhecer a árvore pelo fruto. O Espírito Santo está perguntando a você: que fruto a sua árvore tem produzido? Da sua fonte, que tipo de água tem jorrado? Doce, boa, saudável ou contaminada? Salgada, imprópria? Qual é a sabedoria que tem jorrado do seu coração? Qual é a sabedoria que você tem vivido? Inveja, divisão, confusão, conflitos têm origem na sabedoria humana. Misericórdia, paz, pureza, justiça têm origem na sabedoria divina. E Jesus Cristo já havia falado sobre isso. Lá no Sermão do Monte, capítulo 5,
Está escrito assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Existe grande contrastes entre a sabedoria da terra e a do céu. As consequências são totalmente opostas. Sabedoria da terra, sabedoria do céu. A Bíblia é um livro de respostas, de encaminhamentos. Mas esta noite eu quero concluir essa palavra com uma pergunta. E que você possa responder a Deus com sinceridade. Qual sabedoria tem conduzido a sua vida? Quero convidar você a curvar sua fronte. E por alguns instantes você possa com sinceridade responder ao Espírito Santo essa pergunta. Qual sabedoria tem conduzido a sua vida?